Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde para quem está entrando agora. Meu nome é Paula, eu trabalho na área comercial da Icon. Falando um pouquinho da Icon, para quem eventualmente ainda não conhece, a Icon é uma empresa que está há 8 anos no mercado. Nós atuamos de uma forma muito voltada à parte de cybersecurity e TI, né? Temos uma atuação na Brasil e América Latina. Um dos nossos diferenciais é sempre poder atuar bem próximo do cliente, né? Então, eu digo que uma das vantagens em ser cliente da Icon é você poder ser atendido no idioma local, quando você precisa abrir um chamado no suporte, você ter pessoas da sua cultura que entendam os desafios em que você está inserido. Então, esse é um ponto assim que eu vejo que é um diferencial muito forte nosso, além da equipe, além de todas as soluções que a gente tem no portfólio, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre alertas de auditoria, eles podem salvar o seu dia. E isso realmente é verdade, porque normalmente normalmente as pessoas veem a auditoria como algo estático, né? A cada 6 meses, a cada um ano, vou fazer uma auditoria, e aí lá eu vou descobrir tudo aquilo que aconteceu. Né? Mas aí já passou, aí já aconteceu, aí eu já tive vazamento de dados, eu já tive consequências diversas dentro da minha estrutura, do meu negócio, do meu ambiente, porque eu não sabia que isso estava acontecendo, né? Então, hoje a gente vai ter a possibilidade de conhecer um pouco como essa solução pode ajudar, como saber, por exemplo, se informações importantes que estavam no meu banco de dados, no meu Oracle, no meu SQL Server, foram removidas, né? Como saber se informações que estão no meu file server, arquivos, foram removidos em massa em um período curto de tempo, e muitas outras informações que vocês vão poder compartilhar e ver agora junto com a apresentação do Alexandre. Tá bom? Um ótimo webinar para todos. Bom, vamos começar então com o pé direito, como a gente sempre faz, revisando a nossa agenda para hoje, tá? O tema de hoje é alertas de auditoria, eles podem salvar o seu dia. Na nossa agenda, que eu coloquei aqui para gente, deixa eu conseguir acertar aqui, pronto, foi. Como funcionam os alertas, como criar alertas e detectando desvios de comportamento. Bom, uma das partes importantes da auditoria é a parte de data alerting, vamos colocar assim, de você ser alertado sobre o que está acontecendo dentro do seu ambiente, por dois motivos principais. Um dos motivos é, você pode tomar uma ação mais rápida, e não só paliativa, vamos colocar assim, né? Sabendo o que aconteceu, em um tempo hábil para você tomar essa resposta, e você também pode ter dados que são sensíveis ou informações que são muito relevantes dentro do seu ambiente que você precisa saber no momento em que alguma coisa acontecer com essas informações. Então, o pessoal, como a Paula estava citando, acredita muito que a parte de auditoria ela é apenas reativa ou consultiva, vamos colocar assim. Eu preciso saber o que aconteceu no meu servidor de arquivos 6 meses atrás. Bom, é legal, você pode ter algum relatório assim, você pode ter uma necessidade assim, mas às vezes você quer saber o que aconteceu no seu servidor de arquivos ontem, ou o que aconteceu no seu AD hoje de manhã, e dependendo de como é essa ação, se ela só for uma ação muito crítica, você quer saber o mais rápido possível. Para quê? Para você tomar uma ação, seja para corrigir, seja para remediar, seja para, vamos dizer, saber se aquele uso da sua ferramenta do seu ambiente está correto ou não. Então, a gente quer tirar essa visão da auditoria de que ela é só uma coisa que a gente vai usar quando precisar passar no compliance, por exemplo, ou quando a gente tem necessidade de extrair algum relatório muito específico, vamos colocar assim. Então, a gente pode usar a auditoria para mitigar riscos, a gente pode usar a auditoria para melhorar o nosso entendimento sobre o nosso ambiente e as nossas regras, tanto de compliance quanto as internas, por exemplo, de utilização dos nossos ambientes, e tornar a nossa TI melhor. Porque acho que o objetivo de todo o administrador de TI é tornar o teu serviço, o teu trabalho melhor, mais eficiente e, claro, entregando o melhor resultado para o board. Então, a ideia, hoje a gente fala um pouco da parte de alertas e como pode te ajudar até mesmo salvar o seu dia, vamos colocar assim, vocês recebendo as informações ali a tempo de tomar uma decisão, tá? Legal. Bom, deixa eu mudar aqui minha telinha para vocês. Vamos lá para o Netflix Auditor.
Para quem ainda não conhece, né, Netflix Auditor é uma plataforma de auditoria e de mitigação de risco que você pode utilizar. Ela já tem vários compliances aqui integrados com a ferramenta onde você pode gerar evidências para esses compliances. A gente tem até um compliance mapping aqui, por exemplo, né? Esse aqui, nesse caso, foi adicionado recentemente e ele já traz ali vários compliances diferentes para vocês e tem um mapeamento de todos os dados e relatórios da solução para aquele compliance ali. Então, eu preciso de controles para ISO, é só clicar aqui que ele vai trazer para mim um PDF com todas as informações sobre quais relatórios para ISO eu devo utilizar e quais o Netflix Auditor consegue prover para mim. Legal, vamos para o foco de hoje, que é falar da parte de alertas. A própria ferramenta já vem com vários alertas que, por padrão, você só precisa habilitar. Então, é muito simples. Eu estou lá na minha dashboard inicial, né? Abri o software agora, eu vou clicar na parte de alertas, ele vai trazer todos os alertas que estão aqui para mim, e a única coisa que eu preciso fazer, na maioria dos casos, é habilitar eles colocando no modo on, ok? Porém, só voltando um passinho atrás, né? Para o alerta poder funcionar 100%, eu preciso configurar as minhas opções de e-mail. Ou seja, eu preciso configurar um servidor de e-mail para que eu possa enviar esses alertas para a sua caixa de entrada. Então, lá na minha home, eu vim aqui na parte de configurações, e na parte de configurações eu tenho o Notifications. E no Notifications eu vou configurar o meu servidor de e-mail, ok? Então, vou colocar aqui o endereço de e-mail que eu vou utilizar para enviar essas mensagens, vou colocar o meu servidor de saída, e basicamente é isso. Eu já posso agora habilitar os meus alertas. Legal. Bom, para facilitar, entender um pouco como é que funciona, porque às vezes o cliente tem dúvida do seguinte: legal, que tipo de alerta eu posso ter? Eu posso ter alertas para o AD? Eu posso ter alertas para o File Server? Eu posso ter alertas para o SQL, para o Windows Server? Pode. Para qualquer dado que você estiver monitorando com o Netflix Auditor, ou qualquer infraestrutura, vamos colocar assim, você pode criar alertas para aquela infraestrutura, ok? É muito simples criar um alerta, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, e é muito fácil também de você se achar. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero ver todos os meus alertas que são de File Server. Então, eu vou vir aqui em cima no Enter Your Search e vou colocar File, por exemplo. Lá, ele vai filtrar para mim por todos os relatórios, todos os alertas, né? Em que eu tenho a palavra file ali. Eu posso colocar file server, posso completar com alguma outra coisa, eu posso colocar AD, Windows Server, mas a ideia aqui é, essas três colunas principais são as que eu vou mais configurar dentro do meu alerta. O nome dele, o modo, se ele está habilitado ou não, o Risk Score, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e aqui do lado eu consigo ver mais duas. Uma que mostra quem está recebendo essas informações e a outra que mostra qual é o tipo ou a tag desse alerta. Por que é importante colocar uma tag no alerta? Porque depois, na hora de filtrar os seus alertas, e eu quiser ver todos os alertas que são do Windows Server, por exemplo, eu posso simplesmente colocar o nome aqui em cima e ele vai mostrar para mim de acordo com a tag. Então, a primeira coisa que você pode fazer é olhar quais alertas você tem habilitado e você pode fazer isso de acordo com a sua infraestrutura que está sendo monitorada aqui dentro do Netflix Auditor, ok? Vou tirar aqui para ele mostrar todos para a gente de novo. Aqui ele vai ficar em ordem alfabética, né? Porque a gente pode clicar aqui na coluna para ele inverter a ordem para a gente, se for o caso, e ele vai mostrar aqui todos os alertas para mim. Então, como é que funciona um alerta? Eu vou pegar esse aqui de acesso a dados sensíveis dentro do Oracle. Eu posso colocar ele no modo on ou não, e quando eu clicar ali para colocar no modo on ou off, se precisar de alguma configuração adicional, ele vai exibir essa janelinha para a gente, dizendo, olha, eu não consegui habilitar o alerta porque tem um campo lá que você não preencheu. Qual que seria esse campo? O nome do servidor Oracle, por exemplo. Então, eu tenho que dizer para ele qual é o campo, qual é o file server, qual é o AD às vezes, ou qual é a ação que eu quero pegar com esse alerta. E aí ele vai me dizer que eu preciso habilitar isso ou não. Eu tenho alguns outros alertas em que essa informação ela pode não ser necessária. Eu posso simplesmente clicar para habilitar o alerta e ele vai simplesmente habilitar o alerta para mim. Olha, ele está falando, ó, você quer habilitar o alerta? Sim ou não? Clicou no sim, ele vai habilitar esse alerta para mim. Esse aqui, por exemplo, eu não preciso configurar nada adicional para funcionar. Eu simplesmente vou escolher ali o meu alerta e ele já vai trazer essa informação para mim de bate pronto, ok? Legal. Então, como é que eu faço agora para ver os detalhes desse alerta e editar o meu alerta? Para quê? Porque qual que é a ideia? A ferramenta traz vários alertas que são meio que padrão, mas nem sempre o padrão serve para o nosso ambiente. A gente precisa, muitas vezes, refinar esse padrão
ou, a partir desse padrão, criar os nossos próprios alertas para as nossas necessidades. Então, como é que eu faço para ver as informações que serão exibidas nesse alerta e alterar essas configurações? Eu vou clicar 2 vezes no nome do alerta que eu quero. Ou eu posso clicar uma vez só e selecionar e clicar no botãozinho Edit, aqui embaixo, ou eu posso clicar 2 vezes. Se eu clicar 2 vezes, ele edita o alerta para mim, ok? Então, esse primeiro alerta, ele se chama acesso aos dados sensíveis do meu banco de dados Oracle. Qual que é a descrição? A descrição é: algum usuário acessou algum dado sensível no seu banco de dados Oracle, e continha um dado sensível nesse banco de dados que ele acessou, na verdade, e isso pode ser um alerta de data exfiltration, ou seja, né, de extração, de extravio de dados. Eu posso traduzir? Posso trocar o nome aqui? Pode. E, na verdade, a gente recomenda que você faça isso, inclusive para os alertas que já vem padrão na ferramenta. Por quê? Porque na hora que você receber esse alerta, o título que está aqui, o nome que está aqui, na verdade, vai ser o título do alerta. E aí, se estiver em português, já facilita para você na hora de fazer um filtro lá no teu e-mail, por exemplo. Então, eu posso trocar esses nomes e posso editar a tag. Então, aqui ele está falando que é um comportamento anômalo, gerenciamento de banco de dados e Oracle. Essas são as tags que ele aplicou. Eu poderia colocar aqui uma outra tag, como dados sensíveis em bancos, por exemplo, ou outras tags que eu quiser. Eu posso simplesmente clicar aqui no editar e adicionar quantas tags eu quiser, para depois filtrar melhor os meus relatórios, os meus alertas ali na minha dashboard de alertas. Legal. No segundo passo, ele pergunta quem é o recipiente, ou seja, quem vai receber essas informações, para quem eu quero enviar. Então, eu vou simplesmente clicar aqui no botãozinho Add Receipt e coloco aqui o nome da pessoa, o endereço de e-mail dela, para quem eu quero mandar essas informações. Se eu quiser testar, ele tem um botãozinho aqui para testar o e-mail, né? Se eu clicar nele, ele vai fazer um teste de e-mail, vai pedir para você verificar lá a caixa de entrada depois, para saber se você recebeu essa informação ou não. Então ele fala, olha, verifica lá no tecnologia@icon, por exemplo, se você recebeu essas informações. Legal. Posso colocar este e-mail, por exemplo, e eu quero colocar outras pessoas. Então, vem aqui e adiciono outras pessoas. Aqui no meu caso, já tem uma lista, né, que é o pessoal aqui da própria Icon, que recebe esses alertas, e eu posso adicionar quantas pessoas eu quiser. Legal. No terceiro passo, aliás, né, só para mostrar para vocês, para falar que eu mostrei a informação completa, se eu quiser remover alguém, eu posso simplesmente clicar aqui no xizinho e ele remove a pessoa também, tá? Legal. No terceiro passo, ele me pede os filtros. Aqui é onde está o segredo da coisa. Aqui é onde, vamos dizer, você vai ter sucesso com seus alertas. Aqui é onde eu vejo qual informação e como essa informação vai disparar esse alerta para mim. Um primeiro passo é conseguir filtrar a informação para que ela possa aparecer dentro do seu alerta. Então, aqui, o que ele está mostrando para a gente? Quais são os filtros que esse alerta utiliza? Ele utiliza um filtro por data source, ou seja, estou procurando por dados que sejam de banco de dados Oracle. Eu quero pegar qualquer dado, desde que seja uma leitura, qualquer ação, na verdade, né, desde que seja uma leitura. O objeto dessa ação é um objeto de data. E eu quero pegar aqui, nos detalhes dessa ação, o select. Porque no banco de dados, né, para ler o banco de dados, ler uma tabela, a gente faz um select. O que ele pede aqui? O nome da minha instância em banco de dados. Ok? Então, aqui seria o nome da minha instância Oracle, por exemplo. É por isso que a gente não conseguiu habilitar lá no começo o nosso alerta, porque faltava essa informação. Eu preenchi essa informação, eu posso clicar no Preview, e se tiver algum dado recente que esse alerta consiga pegar, ele já vai mostrar. Então, já estou testando o filtro do meu alerta, tá? E eu tenho também a parte aqui do gatilho, que é uma parte importante também. Por quê? Se ele lê um dado, 2 dados, 3 dados, é normal, vai. Agora, se ele está fazendo essa ação consecutivamente várias vezes, pode não ser já uma coisa normal, pode ser uma coisa muito mais complicada. Pode ser que seja, por exemplo, uma deleção em massa, ou uma leitura em massa das minhas tabelas, olha só. E como é que eu vou definir a diferença entre uma ação ou várias ações? Colocando um gatilho. Então, vou habilitar o meu gatilho, vou dizer quantas vezes eu quero que isso aconteça, e posso pegar tanto pela pessoa quanto pela ação, e aí eu vou explicar a diferença para vocês. Olha como dá para refinar bem o alerta, e até mesmo 2 alertas que parecem iguais não são de fato. Eu posso pegar aqui, por exemplo, e ele está falando para mim que ele vai fazer este trigger, ou seja, esse gatilho, pelo campo rule. Ou seja, se a pessoa fizer 2 leituras na minha tabela do Oracle, eu vou considerar isso como
essencial para o disparo do meu alerta. Ou seja, se ela fizer 2 leituras, eu vou receber a informação de que ela leu a minha tabela. Então, vou colocar aqui o número 2, ok? Então, se essa pessoa fizer 2 atividades de leitura, eu já recebo a informação. Ah, legal, mas eu não quero pegar pela pessoa. Por quê? Ah, pode ser que seja o Alexandre, pode ser que seja a Paula, pode ser que seja o César, por exemplo. Podem ser várias pessoas que fazem. Eu quero pegar pela ação. Por quê? Porque, para mim, o que importa neste caso é a ação. Se acontecer mais de uma vez, por exemplo, ou mais de 10 vezes aquela mesma ação, eu quero ficar sabendo. Então, aqui, o que eu faço? Em vez de colocar o who, eu deixo por action. Olha só. E aí eu coloco aqui a quantidade de actions que eu quero, ok? E ele até fala, olha, né, cuidado com algumas opções que você vai selecionar, porque os parâmetros podem não funcionar bem, então você tem que ter certeza do que você está fazendo. Mas eu posso utilizar vários outros campos, por exemplo, como um gatilho. E isso é bem interessante, isso é bem legal, ok? Legal. Vou deixar aqui no who, por exemplo, e vou deixar desabilitado, porque qualquer leitura na minha tabela do Oracle eu quero receber. Então, eu não vou habilitar um gatilho, significa que se fizerem uma, eu vou receber, se fizerem 2, eu vou receber, se fizerem 10, eu vou receber as 10. Vou clicar aqui no meu Risk Score e eu vou dar uma pontuação para o meu usuário, ok? O que é essa pontuação? E para que serve esse Risk Score? Esse Risk Score é o quão sensível é alguém ler a minha tabela do SQL ou do Oracle, por exemplo. Ah, é muito sensível. É pouco sensível. Ah, depende. Esse banco aqui não tem nada. É um banco lá de produção, mas eu quero testar, então eu estou colocando ele aqui agora. Bom, isso vai depender um pouco de você. Aquela informação que está dentro do seu alerta, ela é muito sensível, ela é pouco sensível. E aí, qual que é a ideia? Se ela for muito sensível, você vai dar um risk score alto, como aqui no caso, está em 80. Por quê? Porque pode ser um vazamento de dados, pode ser uma extração de dados. Então, é uma ação muito sensível. Eu vou dar uma pontuação mais alta. Ah, não, essa ação aqui é num banco que, né, não tem muita coisa lá não tem nenhum tipo de dado pessoal, não tem cartão de crédito, não tem nada demais. Então, eu posso dar uma pontuação mais baixa para essa ação. O que é essa pontuação? Se a pessoa ler uma vez, ela ganha 10 pontos. Se ela ler 2 vezes, ela ganha 20 pontos. Se ela ler 10 vezes, ela vai ganhar 100 pontos. Ou seja, para cada alerta que a pessoa disparar, ela recebe uma pontuação. E essa pontuação é de acordo com a sensibilidade que você dá para ela, ok? Se for mais sensível, uma pontuação maior. Se for menos sensível, uma pontuação menor, ok? Dessa forma, você consegue até... é quase como dimerizar. Dimerizar é uma palavra meio feia, bem da eletrônica. Às vezes eu penso como técnico e não consigo achar a palavra mais simples. Mas seria como você regular a sensibilidade daquela informação que está no alerta. Quanto mais sensível, maior a pontuação. Quanto menos sensível, menor a sua pontuação. E por último, mas não menos importante, dentro dos meus alertas, eu posso fazer um response action. O que é um response action? Eu posso chamar um executável ou rodar um script a partir dessa ação. Então, eu vou dar um exemplo. Toda vez que alguém mexer aqui no meu banco de dados e fizer um select, esse banco de dados é um banco de dados que tem cartão de crédito, então ele vamos dizer, ele é core para mim, eu não posso deixar qualquer um mexer nele, e o que eu vou fazer eu vou rodar um script aqui que vai desabilitar todos os acessos. Vai deixar só o do meu DBA, por exemplo, ok? Ah, é meio drástica essa ação? Mas às vezes ela é necessária. Então, em Take Action aqui, no Response Action, aliás, eu vou colocar um executável, pode ser um outro executável, pode ser um executável do ServiceNow, por exemplo, pode ser uma BAT em reg ou um CMD. Isso vai depender do que é o seu alerta, do que ele contém, e se você tem integração com outras ferramentas e o Netflix Auditor também, tá? Então, se essas outras ferramentas podem receber, por exemplo, um arquivo de CSV com os dados, ou se essa outra ferramenta pode receber parâmetros, por exemplo, para, a partir desta ação, ela abrir um ticket ou tomar algum tipo de providência de imediato. Então, no meu caso, eu poderia criar aqui um script que desabilita o acesso de todos os usuários dentro do meu banco, tornando ele seguro, porque alguém fez uma leitura lá, e enquanto eu não souber o que exatamente foi lido, eu não quero que ninguém mais mexa no meu banco, ok? Então, eu posso colocar aqui uma ação. Legal. Vamos dar uma olhadinha no outro alerta, né? Esse alerta aqui é um pouquinho diferente, porque quase ninguém tem
Oracle, né? São poucos lugares que se tem Oracle. Na verdade, muita gente tem, mas não é tão utilizado assim, né? Acho que SQL é mais utilizado. A gente vê SQL à torta direita em todos os lugares. Mas eu tenho, por exemplo, ó, um que é interessante, que é remoção de arquivos em massa do meu servidor. Esse aqui os clientes adoram e eles utilizam, desculpa a expressão, a rodo. Aqui no meu caso está para o Matheus e para o Alexandre receber esse alerta. A gente colocou uma pontuação de 50, porque uma remoção em massa do servidor de arquivos significa que a pessoa removeu várias pastas e a gente quer receber essa informação a tempo de tomar uma ação, de entender o que foi removido, por exemplo. E por isso eu recomendo que vocês façam um backup de tudo que tem lá no servidor de vocês, porque a gente nunca sabe o que se passa na cabeça dos nossos colaboradores e dos nossos usuários. E se eu clicar 2 vezes, ele vai me pedir editar. Aí ele tem aqui o nome, como a gente já viu, tem aqui as tags e tem a descrição desse meu alerta. Aqui nos recipientes, quem vai receber essa informação. E aqui nos filtros, como é que ele chegou nessa informação. Então, ele está olhando isso para o meu servidor alfa. Ah, Alexandre, mas eu tenho mais de um servidor de arquivos. Não tem problema. Você adiciona outro campinho where e coloca o nome do seu outro servidor de arquivos, tá? Legal. Se eu clicar aqui no botãozinho Preview, ele vai rodar para mim essa consulta e vai verificar se isso existe ou não. Ó, teve remoção em massa lá no meu servidor de arquivos. Ó, um monte de coisa removido aqui do meu servidor de arquivos. Então, significa que este meu, vamos dizer, filtro está funcionando, está ok. Ponto positivo. Vou ali agora para o meu gatilho. E aí, qual que é a ideia? Qual que é a diferença entre uma remoção em massa e uma remoção comum? A remoção, sei lá, que a Paula faz de um arquivo. A remoção em massa, ela vai acontecer várias vezes. No meu caso, eu estou considerando 10 dentro de 10 minutos, ok? Então, se a mesma pessoa remover 10 arquivos ou mais num tempo menor do que 10 minutos, eu considero isso como sendo uma remoção em massa do meu servidor de arquivos, ok? Então, não é deletar um arquivo, não é deletar 2 que vai disparar esse alerta. Ela pode até deletar mais do que 10, mas se ela fizer isso em menos de 10 minutos, o alerta vai ser disparado e eu vou saber que ela fez isso, ok? Aqui no meu Risk Score, a pontuação que eu estou dando 50 pontos, porque para a gente é uma coisa sensível, remoção em massa de servidor de arquivos, e eu não tenho nenhum response action para isso configurado atualmente, ok? Legal. Como é que essa informação vai aparecer para mim e quando ela será enviada? Então, todos os alertas, eles levam um tempo máximo de até 10 minutos para chegar para você. A gente fala que é quase em tempo real, porque a gente precisa desses 10 minutos para entender que aquela ação aconteceu, validar os gatilhos e aí sim disparar o e-mail de alerta para você. Até hoje nenhum cliente reclamou desse tempo e para eles está tudo funcionando certinho, então a gente acredita que está funcionando bem legal. Deixa eu arrumar aqui meu microfone, que senão fica dando retorno. Perfeito. Como é que isso vai aparecer para mim lá no meu e-mail? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Vai aparecer assim, olha só que bonitinho. Alguém desabilitou uma conta de computador no seu ambiente. Então, Netflix Auditor Alert, né, vai vir com esse título sempre, porque aí fica fácil de você encontrar outros alertas. E o alerta que foi disparado foi, detecta quem desabilitou uma conta de computador no meu ambiente, ok? E aqui ele tem as informações, ele fala que foi o Icon Services, que é um usuário de serviço que a gente utiliza, o nome do computador que foi removido, onde ele foi removido, o endereço de IP da workstation que fez essa remoção, então a pessoa estava na VPN, né, porque é um IP aqui bem grande, não é um IP geralmente que a gente usa na rede interna da Icon, e ele fala que isso foi feito no meu domínio icon.corp, olha só. E aqui os detalhes, né, da conta desabilitada e o RAD, que é para que se eu quiser achar esses logs lá no servidor de AD, eu consigo achar. Então vai chegar assim para você, bem bonitinho, ó. A tecnologia @icon mandou para o Alexandre Conceição. Vamos dar uma olhada nesse alerta, só para a gente tirar a curiosidade. Tá aqui, ó. Detect who disable a computer account disable. Então, para essa pessoa, por exemplo, não tem risk score. Então, é risco remover uma conta de computador ou deletar ou desabilitar? A gente entende aqui na Icon que não. Então, a gente não tem um risk score. E esse alerta não foi enviado só para mim, ele foi enviado para o Edson também. E se eu clicar 2 vezes, aí eu posso editar o meu alerta, ver as tags e tudo mais. Ok? Legal. A ferramenta vem com uma série de alertas para você. Então, esse do Detect, Computer Removed, Azure AD Sign-On, alteração em site de processos e dados confidenciais foi a gente que criou, mas a atividade de uma conta específica você pode habilitar a conta aqui, colocando qual conta você quer. Tem, acho que desses alertas, acho que uns 5 a gente criou e todos os outros já vieram com a ferramenta.
O máximo que você vai fazer é, né, refinar ali qual filtro você quer e colocar a informação ali de alerta para quem vai ser enviado, ok? Legal. Então, entendemos aqui como é que funciona a parte dos meus alertas, entendi como é que eu posso modificar esses meus alertas, entendi como é que eu posso validar e como essa informação ela vai chegar para mim. Legal. Mas eu ainda não mostrei para vocês como que esse Risk Score pode te ajudar de duas formas. Então, a ideia de você receber o alerta é, eu quero receber essa informação porque ela é sensível ou porque ela é importante para mim, ela é core, e eu quero trabalhar com essa informação, eu quero mitigar o risco, eu quero entender o que está acontecendo a tempo de tomar uma decisão, tá? Legal. Então, como é que, a partir dos alertas, eu posso mitigar riscos e melhorar a segurança do meu ambiente? Se você estiver fazendo uso do Risk Score, seja o recomendado pela Netwix ou colocando seu próprio Risk Score que você quer colocar ali para as atividades de acordo com o seu julgamento, todos os alertas que forem disparados e que tiver o Risk Score atrelado, ele vai gerar uma dashboard para a gente chamada Behavior Anomalies. E nesse Behavior Anomalies, né, o nome já diz que é desvios de comportamento, vamos colocar assim, ou atividade anômala. Ele está mostrando aqui para mim os últimos 30 dias, eu posso mudar isso aqui se eu quiser, eu vou mudar só para ficar mais interessante, mostrar mais coisas para a gente, e eu vou colocar aqui um data range. Eu vou pegar do mês 7 até o mês 9, ou seja, estou pegando 2 meses aí, quase 60 dias de Risk Score. Qual que é a ideia? Nos últimos 60 dias, qual foi o usuário que mais disparou alertas no meu ambiente? Tá correto os alertas que ele está disparando ou tá errado? Então, olha só como eu já começo a entender se a utilização daquela conta está de acordo com o propósito dela, pelo tipo de ação que ela está disparando, e eu consigo responder perguntas agora que antes eu não conseguiria. Ou seja, qual é o usuário mais perigoso hoje dentro da minha rede? Bom, se os alertas são informações que eu quero receber de forma antecipada, para tomar uma ação, seja para correção ou mitigação de risco, porque o dado é sensível, a conta que mais disparou alertas, logo, é a conta mais perigosa que eu tenho na rede. E hoje essa conta é a conta aqui do Icon.Services. Esse Icon Services é uma conta de usuário de serviço, a gente deixa aqui só para poder gerar dados. E aqui, depois, logo depois, aparece o Nicolas. Quem é Nicolas? Quem será? O Nicolas ele é da nossa equipe técnica, e ele é uma excelente pessoa. Mas, pelos alertas, não parece uma pessoa tão boa assim. Por quê? Ele tem uma pontuação nos últimos 60 dias de 13.220 pontos. Ah, Nicolas, o que você andou fazendo, rapaz? Agora a gente vai descobrir. Por quê? Se eu clicar aqui no View Profile, olha só que legal. Eu vejo todos os alertas que o Nicolas disparou nos últimos 60 dias. E aí eu estou vendo aqui que ele tem um monte de falha de logon. Eu posso ver dessa forma, né, num timeline aqui em cima. Então teve dias que ele não disparou nada e depois ele disparou. Ele vinha disparando um monte, aí deu um tempinho, disparou mais alguns, deu um tempinho, e assim segue a vida do Nicolas. Se eu clicar aqui no gráfico de pizza, ó, ele mostra por ação. Então, ele tem um alerta de potencial arquivo perigoso, que é 45 pontos, o que é 0,34% de todos os alertas que ele disparou, e o restante, 99,66%, são alertas de falha de logon. Ou seja, o Nicolas tem um problema crônico com falha de logon. Já pediu para ele revisar o usuário dele, olhar se ele não está logado lá em algum aplicativo que fica batendo no nosso AD, mas não adianta. O bichinho é teimoso, olha só. E aí, o que é legal? Não é só saber que o Nicolas é perigoso, mas também saber quem é o Nicolas. Por quê? Dependendo da pessoa, as ações que estão aqui podem ser normais. Um administrador de AD remover contas, adicionar contas, desabilitar computador, fazer reset de password, é totalmente normal. Um estagiário, não. Então, aqui eu consigo ver os grupos em que o Nicolas participa. Posso clicar aqui e ele mostra os grupos do Nicolas, então ele faz parte ali do time de TI, por exemplo. Eu posso ver aqui outras atividades desse usuário, então posso clicar aqui no Show User Activity e ele vai filtrar para mim todas as ações recentes do Nicolas, né? Ele abre uma outra janelinha para mim, só filtrado pelo nome do Nicolas, ou seja, tudo que o Nicolas andou fazendo, porque eu estou abrindo uma investigação, eu estou começando a entender o que o Nicolas está fazendo de errado, e aí eu começo a investigar o perfil dele para saber o que mais ele está fazendo, além de disparar um monte de alertas ali dentro da minha console. Então posso ver aqui os filtros do Nicolas e posso fazer o seguinte, posso falar, olha, na verdade, essa falha de logon já foi corrigida. É que esse dado aqui é dos últimos 60 dias, mas a gente corrigiu isso ontem.
Então, eu posso vir aqui no Activity, por exemplo, e posso dar uma revisão para essa ação e dizer, olha, isso foi corrigido, ok? E aí eu dou um ok. O que vai acontecer? Essa pontuação de 25, ela será debitada da pontuação total do Nicolas. Ou seja, cada vez que eu revisar aqui o status, eu vou tirar a pontuação do meu usuário. Por quê? Porque eu estou entendendo que o alerta foi disparado, ele serviu para o propósito dele da gente poder identificar isso com antecedência, tomar uma ação, corrigir e depois revisar aqui no meu dashboard para diminuir a pontuação do usuário. Eu posso pedir para ele marcar todas como revisadas, eu vou fazer isso só para a cargo de exemplo para vocês, então vou revisar todas. Vou colocar aqui, foi tudo um engano, olha só. E vou dar um ok. Pronto, foi tudo revisado. Todos os pontos aqui do Nicolas foi tudo revisado pelo Alexandre e você consegue acompanhar. Então, o próprio pessoal da TI consegue revisar isso e justificar as ações. Isso serve tanto para auditoria quanto para mitigação de riscos. Legal. Beleza, posso voltar ali para minha dashboard de Behavior Anomalies. E aí, olha só, cadê o Nicolas? Sumiu. Por quê? Porque a pontuação dele foi revisada, então ele não está mais aqui no nosso topo. Legal, né? Vamos dar uma olhada agora no Alexandre Conceição, sou eu. Bom, se eu clicar aqui no meu perfil, eu consigo ver várias ações do Alexandre. Potencial criação de arquivos perigosos no servidor, a conta desabilitada e conta habilitada, remoção em massa do servidor de arquivos, contas deletadas. Esse Alexandre é um bagunceiro. Olha quantas ações ele fez e quantas coisas ele fez nos últimos 60 dias. Ele faz parte de 11 grupos. E aí, de novo, né? Posso revisar as ações dele, posso ver as ações que foram revisadas dele, posso ver mais informações da atividade do Alexandre e eu consigo entender. A pergunta que não quer calar agora: essas ações de habilitar contas, remover arquivos em massa de servidor de arquivos, para o Alexandre, é normal? Então, isso é um julgamento que cada TI vai ter para os seus usuários. Só que eu conhecendo o pessoal da TI, ou conhecendo o usuário, ou perguntando para o gestor dele, eu vou saber de quem se trata e vou saber se essas ações estão corretas ou não. Então, se o Alexandre é um TI admin, ele pode remover contas. Se ele faz parte do domínio admin, ele pode deletar contas. Então, se eu clicar aqui nos grupos da Alexandre, vamos ver, olha lá, ele está como domínio admin. Então, ele é um administrador de rede. Teoricamente, ele tem poder para fazer isso e ele deve ser um domínio admin. Então, é normal, é de se esperar que tenha esse tipo de ação no perfil do Alexandre. Mas, mesmo assim, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Ele tem muita criação de arquivo potencialmente perigoso no servidor. O que será que ele andou criando? Olha só que legal. Eu posso vir aqui nesses meus alertas e clicar nesse botãozinho aqui do lado esquerdo, na flechinha, né, na setinha, e ele vai mostrar a informação para mim que foi pega nessa auditoria. Os relatórios de auditoria da solução também vão apresentar essa mesma informação para você, tá? A informação que vai aparecer lá é a mesma que você está vendo aqui. A diferença é que aqui você está fazendo uma investigação porque um alerta foi disparado. Aqui eu consigo ver, por exemplo, que ele criou uma pastinha e dentro dessa pastinha ele jogou um arquivo executável, vbc.ez. O que será esse vbc.ez? Eu não tenho a menor ideia. E olha que foi o que criei, hein? Mas ele entende que é um arquivo totalmente perigoso, por quê? Porque é um executável. Se fosse um MSI, uma BAT ou uma reg, ele também daria o mesmo aviso, dizendo que o arquivo potencialmente perigoso foi criado no servidor, porque é um executável, e a gente entende que, dependendo da situação, não deveria ter arquivos executáveis em certas pastas. Vou dar um exemplo. Na pasta do time de administração, no time de RH, ter arquivos executáveis pode ser um perigo. Por quê? Não é o lugar correto para a gente deixar esses arquivos lá. Na pasta da TI, normal, a TI vai ter um monte de softwares que ela precisa instalar, então isso vai invariavelmente acontecer. Mas na pasta do RH, não. Então, é bom ficar de olho. Legal. Então, a gente já aprendeu como editar e criar os nossos alertas, organizar os nossos alertas por tags, validar se o alerta está funcionando ou não, porque a gente pode dar um preview ali nas regras do nosso alerta, eliminar falsos positivos usando os triggers, né, usando ali os gatilhos para disparo, e a gente aprendeu a investigar o alerta e o perfil da pessoa para saber se é um desvio de comportamento ou não. E isso pode ser até uma forma de você identificar desvios de comportamento ou os desvios de funcionalidade que aquele usuário está fazendo dentro da sua corporação. Ok? Legal. Ficou claro? Bom, só para mostrar aqui para vocês, né? No meu Risk Score, eu estou vendo aqui a timeline e eu posso ver também por tipo de ação.
Então, a maior parte aqui das minhas ações foi performada pelo meu usuário Icon Services, com 90% dos alertas sendo disparados por ele, né? Então, na visão de vocês, isso aqui fica bem legal, e isso é até um relatório muito interessante para o board, né? Para saber o que está acontecendo ali, e você mostrar que você tem efetivo controle sobre as contas de usuário. Se eu quiser receber esse Behavior Anomalies por e-mail, eu posso receber? Pode. É só clicar no botãozinho aqui, Subscribe, e fazer uma subscrição para esse relatório. Então, eu vou pedir para ele mandar para mim por e-mail, eu vou alterar o nome aqui, e vou deixar só Behavior Anomalies, por exemplo, no título do meu e-mail, para me saber do que se trata. Vou colocar aqui em recipientes o meu e-mail para receber essas informações, então vou colocar aqui alexandre.conceição. Vou receber essa informação uma vez por mês, então vou deixar aqui uma vez por mês, todos os meses. Nos filtros, aqui eu posso colocar um time frame, então vou colocar sempre os últimos 30 dias, eu quero ver sempre os últimos 30 dias. E aqui no history é o quanto foi enviado. Como nenhum foi enviado ainda, né, tá vazio. E aí, se eu der um adicionar, pronto. Agora eu vou receber essa dashboard aqui para acompanhar os meus usuários com maior risco ofensivo dentro da minha rede, dentro do meu ambiente, e vou poder mitigar riscos, vou poder tomar uma ação a tempo de corrigir as falhas do meu ambiente e tornar meu ambiente melhor, ok? E lembrando, os alertas, eles não são só para a parte de file server, SQL ou AD, é para qualquer um dos data sources que você estiver monitorando com o Netflix Auditor. E para finalizar, a gente já está caminhando aqui para o final, eu vou mostrar para vocês como é que eu posso, a partir de uma query, ou seja, a partir de uma consulta, criar um alerta. Bom, então, às vezes criar o alerta aqui, eu confesso que não é o melhor dos mundos, né? Porque vamos supor que eu vou clicar aqui no botãozinho adicional. E aí eu vou criar um novo alerta. Quando eu vim aqui nos filtros, ó, eu tenho que adicionar os filtros aqui e acaba ficando um pouco difícil se eu não tiver um conhecimento maior da ferramenta, se eu não tiver uma proximidade com a ferramenta. Então, para facilitar, eu não preciso fazer aqui. Eu posso vir no Search, que é mais fácil, e a gente vai criar um alerta agora para arquivos de Excel modificados na pasta, vamos colocar aqui, de administrativo, tá? Pode ser o RH ou qualquer outra pasta. Vamos colocar do administrativo porque fica mais interessante para a gente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou montar um filtro para pegar os dados de pastas e arquivos. Esse filtro pode ser um filtro pelo nome do plano ou pelo tipo de dado. Pelo nome do plano é só para aquele plano. Pelo tipo de dado é qualquer plano daquele tipo de arquivo. Então, se eu colocar aqui data source, por exemplo, e escolher file server, é qualquer plano de file server, ou seja, eu posso ter 10 planos de file server, vai valer para os 10 planos de file server. Se eu colocar aqui o nome de um plano específico, aí é só para aquele plano. Então, vou deixar aqui como file server e vou adicionar aqui, desde que seja, né, o caminho do meu lugar, ou seja, o where, seja na minha pasta, deixa eu lembrar aqui, eu acho que é alpha/dados/administrativo. Vou dar um search aqui para ver se ele acha alguma coisa. Ele não achou. Deve ser que a minha pasta está com o nome errado. Deixa eu dar um search aqui pelo Data Source File Server para poder procurar. Então tem marketing, tecnologia aqui, ó, administrativa. Esse é o caminho. Então eu quero, é o que na verdade? Eu estou usando o filtro errado, olha só. Então aqui já ajuda a gente a filtrar. Olha como fica fácil. Eu vou vir aqui incluir na minha consulta o caminho administrativo. Oh, agora facilitou, hein? Legal. Bom, lembra que a gente quer pegar os arquivos de Excel que foram modificados. Então, eu vou adicionar aqui um outro caminho e vou colocar que, de novo, um campo chamado what, porque eu quero pegar uma coisa específica agora. Eu quero que o campo do o que foi modificado, além de estar dentro do administrativo, ele precisa terminar com .xlsx, que são os arquivos de Excel. Vamos testar? Se eu dar um search aqui, será que ele vai exibir? Vamos lá. Olha lá, está exibindo. São só arquivos de Excel? Só arquivos de Excel. Legal. E aí eu quero pegar aqui o tipo de ação, o action, e vou colocar o action igual a modified, ou seja, arquivos de Excel modificados. Aí eu vou clicar aqui do meu lado esquerdo em Tools e vou criar um novo alerta. Olha só, qual que é a diferença de fazer pelo search? A minha consulta, o meu filtro já está pronto. E eu fui construindo ele usando ali a inteligência do próprio software para me ajudar. Aqui eu vou colocar o nome do meu alerta, então arquivos de Excel modificados no
modificados no ADM, ok? A descrição vou deixar sem. Aqui na edição eu vou colocar como sendo uma tag de segurança ou de desvio de comportamento. Eu posso selecionar uma tag que já existe, como um comportamento anômalo, por exemplo, e vou adicionar aqui um escopo de file server, para dizer que é um alerta de file server. Legal. Em recipientes eu vou colocar aqui o meu endereço de e-mail para receber, o meu grupo aqui de segurança, ou o meu grupo de TI. Aqui é o meu o disparo que vai acontecer, os filtros que vão levar esse disparo, que vão trazer essa informação para mim. Aqui é o gatilho, ou seja, se uma ação, se 10 ações, se eu quero refinar isso para mim, então, uma modificação ou 10 modificações, por exemplo, eu vou deixar como off, porque eu quero qualquer modificação em qualquer arquivo de Excel. O Risk Score é, bom, como está na minha pasta de administração, eu vou colocar um Risk Score de 70. Vou mudar aqui que fica mais fácil, 70, pronto. E no Response Action, não vou ter nenhum tipo de Response Action, porque eu vou ser avisado, então eu vou tomar a medida cabível ali, vou cobrar a pessoa responsável. Vou dar um adicionar e pronto. Criamos um novo alerta. Se eu for lá na parte de alertas, ó, e filtrar agora aqui por File Server, tá aqui, ó. Cadê ele? Alterações, aqui, arquivos de Excel modificados no ADM. Olha só, criamos um novo alerta. Agora estou a par de tudo, posso tomar as melhores decisões para o meu ambiente e saber de tudo que acontece a tempo de corrigir. A ideia é essa, ok? Vamos ver aqui se tem alguma dúvida ou pergunta para a gente responder. Legal, temos uma pergunta. Eu posso pegar tabelas de banco de dados? Pode. Só para mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou fazer aqui um filtro no meu search pelo tipo de dado, banco de dados em SQL, tá? SQL Server, e vou dar um search. Tudo que aparecer aqui é passível de você criar um alerta, como a gente fez agora há pouco. Se eu quero pegar só um banco de dados que foi modificado, eu posso pegar pelo tipo de ação. Então, venho aqui e coloco o tipo de ação, desde que seja uma adição, por exemplo. Então, qualquer coisa que foi adicionada lá, uma tabela ou um banco, vai aparecer para mim. Se eu quiser o banco especificamente, eu adiciono aqui o tipo de objeto. Então, qualquer banco de dados que foi adicionado lá no meu SQL, eu vou saber. E se for removido? É só mudar aqui a chavinha para removido, ok? Eu acho que é isso. Né, Paulinha? Obrigada, Alexandre. Pessoal, obrigada pela participação de cada um de vocês. Depois esse webinar vai estar disponível em vídeo, tá bom? E vocês vão poder assistir novamente, replicar isso para outras pessoas da equipe, da empresa. Só uma informação que é importante vocês saberem. Todas as soluções, esta e todas as outras soluções do nosso portfólio, é possível ser feita uma demonstração personalizada, tá, para a sua empresa, e também a questão de testes, né, de uma prova de conceito. Então, nós fazemos questão sempre de mostrar, apresentar e que vocês tenham a experiência de não só ver, mas utilizar a solução no ambiente de vocês, para que vocês realmente percebam que não é simplesmente conversa fiada, né? Mas que realmente funciona, né? Exatamente, e que entrega aquilo que nós apresentamos, tá bom? Obrigada mais uma vez e uma ótima tarde para vocês.